Olá, bom dia. Estamos aqui com mais uma entrevista da nossa série de entrevistas entre os candidatos a prefeito da Estância de Atibaia com os profissionais da área de tecnologia e arquitetura nas eleições de 2020. Então, muito obrigada pela presença. O candidato Sérgio Vieira do PSOL, o Dr. João, que é o vice. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região está promovendo uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da Estância de Atibaia, para levar aos profissionais da área tecnológica e de geociências a visão de cada candidato, suas propostas, projetos e perspectivas para os próximos 4 anos. Eu sou a Adriana, engenheira civil, atualmente diretora da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Agradeço a presença do candidato e do vice e a disponibilidade para essa entrevista. Nós estamos entrevistando todos os candidatos para que os associados tenham acesso a todas as informações, tá? Para os nossos participantes ao vivo, bem-vindos, o Júnior, o Paulo, o Felipe, a Vanessa, e quem nós teremos no final, quando acabarem as perguntas, a gente vai deixar um tempinho para quem quiser fazer pergunta via chat. Faz a pergunta via chat que eles vão responder no final, ok? E o que mais? É isso. E eu vou fazer os questionamentos que são pertinentes à nossa área. O candidato agora vai ter um breve momento para apresentar o seu histórico, para quem ainda não te conhece, antes da gente poder começar a entrevista, tá bom? Fica à vontade, candidato Sérgio Vieira, fica à vontade. Ok. Ok, obrigado. Esse tempo agora é de... Esse tempo agora é 5 minutos. Tá, ok. Já marcando aqui. Muito obrigado pela oportunidade. A Associação de Engenheiros da cidade de Atibaia, eu fico muito contente pelo convite em estar participando de mais essa sabatina. Gostaria de mandar um bom dia aí para o Júnior, que mandou aí já um bom dia a todos. Cumprimentar o meu vice, o Dr. João, a Adriana, muito parabenizar pela iniciativa da associação. Acho que é importante que todas as entidades, os coletivos da cidade de Atibaia conheçam os seus candidatos, conheçam quem pode representar a cidade nos próximos 4 anos. Tem umas mensagens aqui, mas não tem nada a ver. Está pulando na tela do celular aqui. Eu sou o Sérgio Vieira, para quem ainda não me conhece, sou candidato pelo PSOL 50 Atibaia. É a primeira candidatura do PSOL aqui na cidade, é uma chapa única, não temos acordo com nenhum outro partido aqui na cidade de Atibaia. Eu sou jornalista de formação, tenho mais de 23 anos formado como jornalista, minha especialidade na área de jornalismo. Está ouvindo bem, né, Adriana? Tá. Ok, beleza. A minha formação é jornalismo, me especializei na área ambiental. Nos últimos 15 anos, o meu foco principal tem sido a área de resíduos sólidos. Fui palestrante na cidade de Atibaia na cidade de São Paulo durante uns 2 anos, na prefeitura de São Paulo, nessa área ambiental. Também me formei técnico de guia de turismo aqui pelo ETEC Atibaia recentemente, mas nos últimos 2 anos tenho trabalhado como guia de turismo freelance. Atualmente, a minha principal ocupação tem sido a área de apicultura aqui na cidade de Atibaia. Eu tenho um mini apiário aqui no trevo de Bom Jesus dos Perdões, mas é dentro da cidade de Atibaia já. Por causa dessa interação minha com a área ambiental, eu tenho um contato com vários coletivos da cidade aqui de Atibaia na área ambiental. E uma das principais bandeiras, uma das principais propostas do PSOL Atibaia é manter e fazer com que Atibaia cresça de forma sustentável. Nós acreditamos que tem muita coisa para fazer na cidade de Atibaia e gostaríamos que a cidade fosse referência, continuasse como referência mundial em qualidade de vida e responsabilidade ambiental. Está dando aqui 2 minutos e 37 segundos. Eu vou guardar metade desse tempo para que o meu vice, João, também faça uma apresentação, porque é uma pessoa com um currículo bastante enriquecedor para esse debate de agora. Vai lá, João. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade da reunião democrática aí ofertada pela associação.
Meu nome é João Paulo Rodrigues Lucas, eu sou historiador, me formei com 20 anos de idade, comecei a lecionar na rede pública, depois já fui fazer filosofia em São Paulo, sei lá, o bacharelado em 4 anos, depois fui para a área do direito, onde fiquei mais 5 anos dentro de universidade, onde agora, depois de 13 anos lecionando na rede pública, atuo hoje como advogado. Eu tive uma empresa de construção civil, né? Ainda tenho, estou em processo de encerramento, inclusive, durante 15 anos. Meu pai é um desenhista bastante conhecido aqui em Atibaia, acho que muita gente conhece. Ele é conhecido como Joãozinho, né? João Francisco. E sempre eu tive, desde muito moço, contato com engenheiros, com agrônomos, com arquitetos de extrema relevância, não só em Atibaia, até fora. O Roosevelt, que é bastante conhecido até fora de Atibaia e tudo mais. Então, assim, é uma classe tão importante, né? E eu sei muito bem o que os engenheiros, os arquitetos têm sofrido com algumas leis que não são muito claras. Assim, principalmente porque a gente tem aí algumas coisas no histórico de Atibaia, desde o primeiro plano diretor lá de 2006, onde eu como presidente do partido, que fundei aqui em 2008, já entrei com um processo de inconstitucionalidade do próprio plano diretor, que tinha frases absurdas. Então, assim, esse histórico de luta, a gente pretende continuar sempre na tentativa de democratizar o acesso à informação a todos, e principalmente com apoio técnico, com apoio científico. Apoio científico só pode vir de engenheiros, só pode vir de arquitetos, só pode vir de engenheiros agrônomos. Sem esse apoio científico, com a negação da ciência, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E é assim que a gente pretende desenvolver uma cidade sólida, com a parceria irrestrita e o acompanhamento permanente das pessoas técnicas, providas de conhecimento técnico para isso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito bom, João. Doutor João, ainda acabou com 4 segundos de antecipação dos nossos 5 minutos aqui. Farei agora algumas perguntas aos candidatos, né? Vou falar no plural aqui para ficar mais fácil. Esses questionamentos estão diretamente ligados a 5 macrotemas que tratam de áreas sensíveis ao público-alvo do nosso encontro, os engenheiros, os arquitetos e agrônomos. Uma vez que nós somos uma entidade de classe que representa esses profissionais, os nossos questionamentos são diretamente voltados para essa área, tá? Então, a gente tem de novo aqui mais 5 minutos para cada pergunta, tudo bem? Ficou fácil, João? Assim, para 30 segundos, assim, a hora que acaba, nem precisei, né? Que você foi antecipada ali. Se passar um pouquinho, não tem problema, na próxima economiza, tá tudo bem, tá? É só para a gente manter um tempo geral igual para todo mundo. Primeiro tema, vou ler aqui para vocês. Obras públicas. O que o candidato tem a dizer sobre as obras de iniciativa do Executivo hoje em andamento? Elas são fundamentais para o município? Quais obras estruturais o candidato julga importantes para o futuro da cidade e constam no seu plano de governo? As obras públicas, em geral, são sempre tema de contradição entre os munícipes. Há a sensação de que a cidade não participa das definições das prioridades para estas obras. O candidato concorda? Como participar a sociedade em geral, em especial o terceiro setor, a sociedade civil organizada neste processo de definição de prioridades, de apresentação dos projetos e acompanhamento da implantação destes projetos? Então, é uma pergunta pequenininha, né? Tem aí alguns temas envolvidos e fiquem à vontade para dividir o tempo entre vocês como vocês acharem melhor, tá bom? Muito obrigada, fica à vontade. Tá, a relevância do tema, né, Adriana, depois, quando acabar essas eleições, o dia que a associação quiser conversar com o PSOL, nós teremos o maior prazer em continuar essa conversa, tá, com a entidade. Só para ficar claro que a gente tem 5 minutos aqui para responder, mas nessa primeira pergunta, eu e o João estávamos conversando hoje mais ou menos às umas 2 horas da manhã. Aliás, a conversa chegou até as 2 horas da manhã, começou às 10h30 da noite e foi até as 2 horas da manhã nessa primeira pergunta, tá? Só para o pessoal que está acompanhando aí,
ver a importância que te dá a pergunta extensa e muito pertinente para o momento. Então, Adriana, a gente acha não, né? A gente sabe muito bem que, infelizmente, a Prefeitura de Atibaia tem feito muita coisa sem consulta à população, muita coisa autoritária. Na conversa que a gente teve aí com vários cidadãos aqui da cidade, a gente vê que muita coisa foi feita da cabeça do executivo e o legislativo foi lá simplesmente assinou sem contestar nada, sem consultar comerciantes do impacto de algumas obras, né? A gente acha que a Prefeitura de Atibaia ouviu muito pouco, para dizer quase nada, do terceiro setor, da sociedade civil organizada, que, como o João colocou bem aí no início da apresentação dele, que detém conhecimentos da localidade e, principalmente, né, conhecimentos técnicos. A gente, infelizmente, Atibaia não ficou de fora dessa negação da ciência que está ocorrendo no Brasil. Quando a gente fala negação da ciência, o pessoal engenheiro, arquiteto, infelizmente, tá, pessoal, vocês que estão me ouvindo agora, vocês estão inclusos, tá, nessa negação da ciência. É preciso lembrar aqui um caso que é chocante no país, preciso lembrar disso, preciso colocar isso, porque para evitar que isso venha para a nossa cidade, vocês viram aí na zona oeste do Rio de Janeiro, milícias, sabe, colocando pessoas em prédios que caíram, estão ameaçando em cair. Por quê? Porque aprova-se qualquer coisa com a prefeitura. A gente não pode deixar isso vir aqui para a cidade de Atibaia. Quem tem que olhar obras públicas, quem tem que aprovar obras públicas, é quem tem conhecimento técnico. Nós queremos que a sociedade técnica tenha voz ativa nessa cidade. É impossível o que está acontecendo aqui. Guardar, dividindo com o meu camarada, gostaria que o João complementasse um pouquinho, mas vou te falar, nós ficamos 4 horas falando nessa primeira pergunta. 4 horas. João, complementa aí, por favor. Então, assim, a gente estava discutindo muito ontem por telefone a importância dessas obras que estão sendo feitas hoje, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a revitalização da Lucas Nogueira Garcês é uma obra que consome milhões de reais, por exemplo, né? Mas, na verdade, a Lucas Nogueira Garcês precisa de cuidado, de zeladoria, não de revitalização, porque o que a Lucas Nogueira Garcês oferece é um turismo gastronômico, muito pouco, né? Enquanto, na verdade, a gente poderia realocar essa verba para obras de verdade no que a gente precisa. O que a gente precisa é construir em Atibaia de fato. Em vez de ficar com planos mirabolantes, de construir mais farmácias, mais postos, não tem funcionário, não tem recurso humano para o que já existe. O que a gente precisa é cuidar dos nossos prédios abandonados. Existem rachaduras, existem infiltrações. Dentro de UBSs antigas, as pessoas podem até contrair doenças pela péssima conservação do meio ambiente. E só o arquiteto, só o engenheiro, e na reposição ambiental também, na hora de assinar um termo de recuperação ambiental, o engenheiro agrônomo ele é contratado pelo particular para assinar o termo, ele fica na mão, sem nenhuma proteção do aparato estatal, como se o aparato estatal delegasse ao poder privado, à iniciativa privada, toda a responsabilidade, até o local de reflorestamento. Como é que uma cidade do porte de Atibaia, com 474 km², não tem um parque para reflorestamento? Então, assim, o que a gente precisa construir aqui é obra para prevenir enchente. Isso é fundamental, porque estão impermeabilizando Atibaia de qualquer jeito. E isso vai dar um problema muito sério. A gente tem que lembrar que caiu um carro recentemente num córrego e teve um óbito em Atibaia, né, na Juliana Alvim. E aí, ainda por cima, a gente tem que construir sala de aula, porque a gente tem classe muito seriada, com salas superlotadas, sim, principalmente nas áreas rurais. Então, a gente vai batalhar para construir isso. E, principalmente, na área da construção em si, revitalizar e conservar os nossos prédios, e a gente precisa do apoio técnico e científico para isso. Vocês estão de parabéns, hein? O tempo, ó, tá certinho. Muito obrigada pela explanação de vocês sobre a pergunta. Vamos para o segundo tema? Bora. Segundo tema. O Dr. João até já falou um pouquinho sobre ele. O plano diretor do nosso município
Desculpa, segundo tema, plano diretor e planos setoriais. O plano diretor do nosso município foi aprovado em 2006. Tinha previsão de revisão em 10 anos, 2016. Temos hoje um projeto de lei tramitando na Câmara que trata da revisão do plano, 14 anos depois. O candidato tem conhecimento do plano que está hoje na Câmara? Qual a opinião do candidato sobre a proposta que tramita na Câmara? Ela converge com a visão estratégica do candidato? Como a cidade deve crescer na visão dos candidatos? Qual o plano de ação? Qual o seu plano estratégico? Vocês têm de novo mais 5 minutos, fiquem à vontade. Só um minutinho, eu estou ali no cronômetro aqui. Pronto. Então, como a gente já colocou, acho que já está bem claro, né, Adriana? Mais uma vez, a revisão desse plano aí que está na Câmara, não, ela não converge com os anseios do PSOL, porque a gente, na nossa proposta inteira, quem quiser acessar o plano de governo do PSOL, o PSOL 50 Atibaia, em todo o nosso plano, ele está bem claro que a gente quer ouvir a sociedade civil, não só, acho que é importante falar nesse momento, que não só com vocês aqui, mas o pessoal participou aí de várias sabatinas, e a gente sabe que tem várias entidades civis e técnicas da cidade que já têm proposta. Uma coisa que chama bastante atenção, Adriana, eu tenho certeza que com a Associação dos Engenheiros aqui, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia é a mesma coisa. Já tem um estudo, já tem coisas em andamento, e o que mais eu acho que choca a sociedade é a prefeitura querer começar coisas do zero e de forma arbitrária, que é o que está acontecendo na revisão. Não, a gente não concorda, a gente gostaria que a revisão do plano diretor fosse passada realmente por uma consulta pela sociedade, convocar as pessoas. A gente fica muito chateado que a prefeitura aqui de Atibaia, ela costuma, não é só dessa administração agora, isso já vem de tempo já, costuma colocar, por exemplo, placar, orçamento participativo. Ah, não apareceu ninguém e tal. Mas a gente precisa formar as pessoas. Não é só fazendo um chamamento simplesmente na internet, falar que ninguém compareceu, então a população não tem interesse. Não, a prefeitura tem que ir aonde o povo está. Por isso que no nosso plano de governo tem a proposta de prefeitura itinerante, tem a proposta de descentralizar a administração pública, para que ela vá mais para os bairros. Assim a gente evita de fazer obras de revisão do plano diretor que vai afetar e muito, e sempre é de forma negativa. Eu acho engraçado que nunca impacta de forma positiva, é sempre de forma negativa. Pode citar o exemplo ali perto do Extra, onde matou uma rotatória ali, e você matou o comércio do lado de lá, da Jerônimo. Ninguém ouviu ali os comerciantes. Eu tenho certeza que ali a prefeitura, se ela fosse realmente ouvir, muita gente não ia concordar. E qual que é a solução? Vamos chamar os técnicos para poder saber se vai ser interessante uma rotatória aqui ou não. Eu vi algumas alterações aqui do plano diretor. A gente, antes de fazer, lógico, o plano do PSOL, a gente acessou, deu uma olhada, viu os vários pontos negativos que tem no plano diretor. Uma das coisas que a gente está falando na nossa proposta e que, graças a Deus, está sendo copiada pelos outros candidatos, é ouvir mais as empresas de Atibaia, fazer que as empresas de engenharia de Atibaia, que têm o conhecimento técnico e os aspectos culturais, turísticos da cidade, participe das discussões, participe das licitações. Nós temos uma proposta de qualificar as empresas de Atibaia para que participem das concorrências públicas, e não acontece hoje. Uma empresa de fora vem, começa a fazer obras segundo as diretrizes da prefeitura, as diretrizes arbitrárias, e a gente viu muito o que aconteceu aí dentro do Parque do Itapetinga, o crime ambiental que foi cometido pela prefeitura junto com as empresas, né? Então, a gente quer evitar que isso aconteça no governo do PSOL. Vou deixar um minutinho só para o João aí falar. Então, a questão da PL 26 de 2019, que revê o plano diretor, é que parece tudo muito bonito, né, no texto de lei. Né? É claro, está repetindo a Constituição, nada mais, não faz mais do que obrigação. Os caras chegam a cara de pau de que Atibaia vai cumprir a função social da cidade. Como é que uma cidade não cumpre sua função social? Eu tenho uma curiosidade muito latente para saber
uma pessoa foi tão genial ao ponto de falar que a cidade cumprir sua função social. Jura? Nossa senhora, pensei que ia cumprir a função privada de alguém, né? Fiquei até assustado quando vi esses termos. Tem muita coisa boa no plano diretor, mas claro, porque está cumprindo a Constituição. A questão não é o plano em si. Não adianta mudar os artigos da PL. O problema é que sempre há emendos dentro dos anexos. Esses anexos vêm em arquivos IPADO com centenas e centenas de páginas. Né? Então, assim, ninguém tem acesso direto à publicidade. E pior, agora para os engenheiros, para os arquitetos, engenheiros agrônomos, tudo passa pela Atibaia digital, Atibaia sem papel. Não tem uma pessoa da prefeitura que possa receber o protocolo de maneira correta, possa receber o engenheiro, possa receber o engenheiro agrônomo de forma correta, afirmar, nenhuma ligação de entrega de relatório de engenheiro agrônomo o engenheiro recebe. Isso é um absurdo, assim, é meramente arrecadatório. Prevê sanção, mas não prevê um concurso público para pôr em prática o que eles prevêem nesse plano diretor de 2019, inclusive falando de transporte público, pelo amor de Deus. Olha o que a gente está sofrendo com a SOA aqui. Muito obrigada mais uma vez dentro do tempo, parabéns. Obrigada pela explanação de vocês sobre o segundo tema. Vamos para o terceiro tema. Meio ambiente. O município de Atibaia possui uma coordenadoria especial de meio ambiente. É uma das poucas que possui convênio com o Estado, o que permitiu a municipalização de alguns licenciamentos, até então de responsabilidade do Estado via CETESB. Esta pasta hoje detém importância e receita, porém é notável a falta de recurso humano técnico. Como o candidato vê a política ambiental instalada hoje no município? O meio ambiente não se resume a água e floresta, é muito mais amplo. Passa pela ocupação do solo de uma maneira sustentável. É sabido que a nossa cidade sofre com a crescente ocupação irregular. Os parcelamentos clandestinos de solo, por exemplo. Qual o projeto do candidato para desincentivar a degradação no meio ambiente, controle da ocupação clandestina e estruturação dos órgãos de controle? De novo, uma pergunta pequenininha. Fiquem à vontade. Mais uma pergunta aí que mereceria, do mínimo, um dia inteiro de discussões, o dia que vocês quiserem, tá? Os engenheiros que estiverem ouvindo, quiserem convidar o pessoal Atibaia aí pós-eleições, temos um prazer de ter com vocês, só discutindo esse tema meio ambiente, que é um dos carros-chefes do nosso plano de governo, né? Sim, as coisas irregulares que você citou, né, Adriana? Eu acho que uma coisa que está evidente em toda a população são os aterramentos em áreas de mananciais que foram feitos aqui na cidade de Atibaia. Eu gostaria muito de saber quem é que participou tecnicamente disso, desses aterros que foram feitos aqui e que mataram um córrego aqui na cidade de Atibaia, onde a própria prefeitura, o próprio SAAI, né, faz a captação de água para abastecer mais de 30 mil pessoas nessa cidade. Meu, pelo amor de Deus, quem é que fez isso, sabe? É uma coisa feita de forma arbitrária, fica um jogo de responsabilidade. Essa parte ambiental, eu acho que é um dos principais pecados, vamos dizer assim, da atual administração. O tanto de crime ambiental que foi cometido, e espero que não cometa mais, espero que no dia 15 de novembro a população deu uma resposta devida à cidade que é conhecida como o segundo melhor clima do mundo, as suas paisagens turísticas, né? Tem todo o aspecto ambiental aqui, que é o principal carro-chefe da cidade. Está claro isso, que isso está se matando aos poucos. E por que está se matando isso? Mais uma vez, pela forma arbitrária, como que a prefeitura de Atibaia atualmente faz as coisas, não houve a sociedade civil, não houve técnicos, não houve engenheiros, e acaba acontecendo esses crimes aí que a gente está vendo vários na cidade. Gostei muito da parte da pergunta, quando você colocou que meio ambiente não é só água, porque muita gente se esquece, né? Uma coisa que a gente gostaria muito de ter o apoio num possível governo do pessoal de Atibaia. Uma das coisas, Adriana, que a associação poderia ajudar muito é dar um apoio, isso está no nosso plano de governo, é dar um apoio à revitalização e
um trabalho digno, de uma forma digna, para a Cooperativa São José. É a cooperativa que faz a triagem de todo o lixo reciclável dessa cidade e que não está sendo falada nessa campanha, sabe? Tem candidato aí falando em construir mega central de resíduos. Gente, São Paulo construiu 2 mega centrais de resíduos e está um elefante branco. Não adianta você construir mega central de resíduos se não tem plano de negócios associado a isso, sabe? Você poderia ter, junto com a Associação de Engenheiros aí, coisa muito mais simples para ser aplicada e queria mudar a vida de milhares de pessoas que dependem ali da reciclagem. Vou deixar um pouquinho para o João, porque esse tema eu me empolgo muito, deu para perceber, né? Peço perdão, tá, pessoal? Mas eu fico muito empolgado e emotivo com esse tema. Essa área de meio ambiente, o Sérgio está muito ativo no dia a dia, né? Principalmente aqui próximo aos mananciais e tudo, para proteção dos nossos mananciais. A questão é, assim, como é que a gente promove uma ação de combate à clandestinidade de loteamento? Olha, a gente tem uma polícia que não é ostensiva, uma guarda municipal que não tem nada de ostensivo. Pelo contrário, fica lá colocada. Agora, a fiscalização ambiental ela é ostensiva, porque ela pega o seu Chico, que tirou uma goiabeira de um lugar porque estava incomodando. Aí vai lá, aplica multa, o cara vai na 9.504 de 97, crime ambiental, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, de repente, se cria um condomínio ilegal dentro da mata, eles destroem a mata, né? Só que tem um CNPJ por trás disso. O CNPJ ele não sofre crime de detenção. Assim, ele não responde nos termos da lei. Isso vai estar na pergunta 4 também, na próxima pergunta. Né? Assim, é muito vantajoso pagar a multa para algumas empresas. Depende do tamanho do empreendimento. Porque se você regulariza esse tipo de empreendimento, você deixa passar em branco, faz vistas grossas, para você derrubar casas depois, é terrível. Porque vai ter gente morando, gente que comprou de boa fé. A gente vai ter que acionar o judiciário, esses processos são lentos, esses processos geralmente envolvem embargo até chegar no STJ, terceira instância. Não existe terceira instância, não é? Chega no Superior Tribunal de Justiça, né? Passou a segunda instância, chega no Superior Tribunal de Justiça e ali fica durante anos, as pessoas já estão morando e o empreendimento clandestino começa a ficar cada vez mais amplo. E pior, depois do loteamento, há loteamentos urbanos aprovados, o que é pior, né? E depois eles falam que você está construindo muito próximo do rio, porque a prefeitura em si não cuidou do saneamento básico, de passar a rede. Como é que pode aprovar um loteamento? Tem loteamento aprovado, que é clandestino. É inacreditável. É aprovado pela prefeitura, mas legalmente, nas leis federais e estaduais, é clandestino, porque não tem estrutura nenhuma para se manter. Ótimo, muito obrigada pela explanação de vocês sobre o tema. De novo, dentro do tempo. Vocês vão ganhar os candidatos que mais cumpriram o tempo e ainda que estão em 2, hein? Que bom. Não, é que vocês já deixaram tudo preparadinho, então as respostas estão certinhas no tempo. SAAI Atibaia, o nosso 4º tema. Vamos lá. O SAAI, Saneamento Ambiental Atibaia, recentemente retornou ao posto de autarquia. Até então era uma empresa pública. Como o candidato analisa a mudança? A SAAI retorna agora à responsabilidade da prefeitura. Temos um marco regulatório do saneamento aprovado, que estabelece uma data para a universalização deste serviço. O cumprimento do prazo previsto no marco regulatório demanda uma injeção de robustos investimentos na área. Qual a visão do candidato sobre a universalização do saneamento? De onde virão os recursos para garantir que a cidade tenha em toda a sua área urbana acesso ao saneamento? A garantia do abastecimento de água passa pela necessidade de manutenção dos nossos mananciais. Qual o plano do candidato para que ações como racionamento sejam evitadas? Então, fique à vontade. Legal. Essa pergunta eu vou fazer ao contrário, eu vou falar menos e vou deixar o João, porque ele está bem sintonizado do que está acontecendo. Todo o partido está, né?
Mas o João está mais sintonizado, então vou deixar a maior parte do tempo para ele falar. Eu só queria voltar um pouquinho, porque eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, Adriana, não é puxando o saco de vocês, tá? Mas de todas as sabatinas que a gente fez, essa com certeza é a que está com maior conteúdo técnico, sabe? Não está com as perguntas padrões de sempre, turismo, cultura e tal, é que está com maior conteúdo técnico, dá para ver que as perguntas foram feitas realmente. A segunda coisa que eu queria falar bem rápido é que pouca gente fala, Adriana, que Atibaia ela está dentro de uma reserva de biosfera, né, que é o Cinturão Verde, que é tombada pela Unesco. Tem muita obra aqui, principalmente essas de grande porte, né? Eu vou citar o caso aqui, por exemplo, do arranjo hídrico da Sabesp, que prevê a construção de uma represa aqui no Jardim Ara, que é uma luta que a gente está ali faz tempo, né? Tem grandes obras que ela precisaria passar pela aprovação da Unesco, devido ao tamanho da biodiversidade que tem aqui na cidade. E ninguém fala isso, ninguém tem coragem de falar isso. Nós temos, porque nós somos, sim, ligados à causa ambiental. Eu vou deixar o João falar sobre o SAI. Então, assim, a transformação da SAI em autarquia novamente, porque em 69, quando ela foi criada como autarquia. Em 2011, o próprio Partido Verde, né, do atual vice do Daniel Martini, o Michel Caneiro, através do Dr. Dene, que foi prefeito, transformou a autarquia em empresa pública. Agora, sobre a alegação de que a SAI dá prejuízo, né, o suposto prejuízo, se transforma novamente em autarquia. Qual o grande problema que as pessoas não entendem no aspecto jurídico? É que a Atibaia acabou comprando uma dívida de 40 milhões de reais quando transformou em autarquia. Por quê? Porque os bens da autarquia são penhoráveis, não pagam dívidas, inclusive trabalhistas. Então, se alguém tiver um processo contra o SAI na área trabalhista, por exemplo, os bens públicos do SAI não respondem mais. Então, quem paga são os precatórios da prefeitura. E quem banca os precatórios da prefeitura é o dinheiro público. Então, assim, não era o momento de fazer isso antes de a empresa estar limpa, em primeiro lugar. A segunda questão, há uma necessidade imediata da adequação legal da SAI, agora que é a autarquia. Porque essa empresa ela tem uma mania de ter cargos de chefia. O projeto que transformou ela em autarquia, inclusive, se ele for lido, é revoltante para qualquer engenheiro, para qualquer arquiteto, para qualquer pessoa que tem um pouco de interesse. Claro, a criação de cargos comissionados de novo. Gente que não vai prestar concurso público vai ganhar muito mais do que gente que está lá trabalhando há 1000 anos. Sabe, gente que está lá com experiência, com projeto, com ideias novas, inovadoras, poderia ser esses casos, não. Já tem previsão, um cabide de empregos de 50 cargos comissionados está garantido. Então, assim, a lei foi muito mal redigida e, assim, ainda por cima, onerou a Atibaia na questão da dívida pública interna do município. Eu quero ver como é que vai ser a administração dessa dívida e a administração desses cargos, né? Então, assim, a gente vai precisar necessariamente de uma conduta um pouco rigorosa na nomeação dessas pessoas. Porque, assim, o nosso interesse é contratar pessoas que tenham conhecimento técnico. Não pode vir família de político de outra cidade e ficar nomeando diretor aqui. O SAI sempre foi um antro de pessoas que estranham a cidade, que nem conhecem a praia. E outra, a gente sabe que saneamento básico depende de manutenção. Pelo amor de Deus, o SAI não tem nada, muito pouco de prejuízo. Quando a gente fala em autarquia, principalmente, ou empresa pública, desde quando a empresa pública prevê lucro? Desde quando isso? Da onde tirar essa ideia maluca de que empresa pública prevê lucro? Não prevê. Prevê a promoção da justiça social. A alteração foi muito pouca e parece que foi muito mais feita com o interesse de criar cabide de emprego e assumir e tirar da responsabilidade da empresa pública a cobrança de dívida, né? Então, assim, a Atibaia acabou comprando uma dívida que o povo é que vai pagar um precatório, né? As pessoas não se tocam de que a PL 529 do João Dória agora abre espaço para privatização de autarquia. Então, se tudo der errado, a gente já tem um precedente do estado de São Paulo
que pode transformar a qualquer momento, sair em empresa privada. Óbvio, Atibaia é uma cidade ótima para fazer o saneamento básico em todo o município. Agora, esse marco regulatório aprovado no Senado é ridículo, desculpa. Ninguém vai se interessar em fazer saneamento básico no Acre ou no Amapá. Olha o que acontece no Amapá hoje, né? Se não for por isso, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer o aporte com parceria público-privada, mas o serviço público do SAAI será totalmente estatal. Totalmente estatal. A gente não vai deixar terceirizados cuidarem da nossa água. Muito obrigada pela explanação referente ao quarto tema. Agora a gente vai para o nosso quinto tema, que é a nossa última pergunta. Depois que a gente terminar as perguntas da associação, a gente tem as perguntas de quem está ao vivo, tá? Então vamos para o nosso quinto tema. Agora um pouquinho, o Dr. João até já explanou sobre o assunto, mas a gente vai perguntar. Que foi a mesma pergunta feita para todos os associados. Todos os associados não, todos os candidatos. Quinto tema. Composição das secretarias e cargos de chefia. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região é sempre favorável ao preenchimento das secretarias com quadros técnicos, a começar dos seus secretários. Embora o cargo de secretário seja de agente político, entendemos que o secretário deva ser técnico e conhecedor da área que vai atuar. Como o candidato pretende compor os quadros das suas secretarias, se eleito? Fica à vontade, tá? Tá ok, Adriano. Então, iniciando o cronômetro aqui. Bom, só para pegar um finalzinho da pergunta anterior, gostaria de falar que o PSOL Atibaia não correu de nenhuma entrevista aqui na cidade. Teve uma sabatina do SINDAI, o Sindicato dos Trabalhadores na área de saneamento, né? Aqui, não sei se o pessoal sabe, mas o SINDAI aqui, ele é regido pelo SINDAI aqui de Campinas. O pessoal de Campinas viajou quase 2 horas para vir até aqui Atibaia para sabatinar os candidatos, e teve candidato que não apareceu, tá? Só para avisar que tem candidato aí que fugiu das sabatinas, não vou citar nomes para não criar polêmica. Nós temos orgulho, o PSOL Atibaia tem orgulho, não sei se nós somos a única, até agora que eu vi, a gente foi a única, caso a associação queira receber, na hora que a gente desligar aí, Adriana, eu te mando pelo WhatsApp, nós fizemos uma carta de compromisso com a população de Atibaia, que está diretamente ligado a essa pergunta. Esta carta de compromisso, que vocês podem ler aí o conteúdo, a gente divulga nas redes sociais, mas caso não tenha visto, nessa carta de compromisso, nós estamos comprometidos a não colocar na administração pública de Atibaia apadrinhados políticos. Não vai ter cargo político na administração do PSOL Atibaia. Os cargos eles vão ser ocupados pelos servidores públicos qualificados. A gente já conversou, nós também fomos sabatinados pelos sindicatos dos servidores. Esses quadros, inclusive, lógico, para secretário, né, que é o mais importante, vão ser ocupados por pessoas técnicas em conversa com o sindicato dos servidores. Se não houver pessoa qualificada para tal função, a gente vai conversar com os coletivos da cidade para que indiquem nomes técnicos e a gente olhar o nome da pessoa, né? Para ver se ela realmente, para o que ocorra, que o João colocou aí na pergunta anterior, né? Para que não ocorra isso, né? Você tem amigo, isso infelizmente está uma prática assim insana na cidade de Atibaia, você tem amigo e você vai colocando nas secretarias. E a gente viu o que está acontecendo aí na cidade. O pessoal de Atibaia é totalmente contra isso, assinamos uma carta, fazemos questão que a Associação dos Engenheiros receba essa carta que a gente divulgou nas mídias e olhe o conteúdo. Vou guardar um tempinho aqui do tempo para o João falar um pouco sobre isso, que também é uma coisa que dá para falar há bastante tempo, viu? Mais de 2 horas. O que a gente anda conversando internamente dentro do partido é o seguinte, que a única forma de estabelecer uma padronização do trabalho de uma maneira técnica, científica, produtiva, é afastar pessoas que não sabem o que estão fazendo. E para isso, a gente precisa contratar mediante serviço público. A gente
vai dizer uma coisa que pode parecer assustadora para alguns em tempos de tudo ser terceirizado, de enxugamento da máquina pública. Pessoas que adoram dizer a mesma desculpa de sempre, falar que não tem dinheiro. A pior mentira que existe é essa: não tem dinheiro, né? Tem. O dinheiro é mal gerido. Essa é uma explicação muito plausível. 27 milhões por mês, a gente sabe para onde vai. Vai para uma empresa de transporte público, não fornece transporte público, e a gente fica à deriva falando que o funcionário público é problema. E isso pega na população. Pelo contrário, a gente vai ser o partido que mais vai abrir concurso público nessa cidade. E concurso público para a gente capacitado. Por exemplo, Atibaia tem um número ínfimo de engenheiros civis, tem um número ínfimo de arquitetos, tem um número ínfimo de engenheiros agrônomos da prefeitura. Tudo fica para o privado. Faz um laudo lá por a gente sabe que ganha pouco para fazer um laudo. Sou advogado, faço laudos periciais, tudo. A gente não cobra muito, porque senão a pessoa também não consegue pagar. Deixa tudo no setor privado, porque a prefeitura não colabora em nada. Quer dizer, então quem pode fazer esse tipo de coisa? Só quem tem recurso próprio. Quem vai contratar um engenheiro agrônomo? Quem tem recurso. Então, assim, existem muitas casas mal construídas ou em estado de calamidade, apesar do terreno ser legal e estar em lote urbano, que precisaria assessoria de engenharia técnica, de arquitetura. Existe desmatamento necessário em alguns terrenos para construção de imóveis com replantio, a gente precisaria do apoio de engenheiro agrônomo, só que a pessoa não tem condições financeiras de cumprir com os termos que assinam com a prefeitura, tá? Então, assim, a gente, no PSOL, vai ser o partido que mais vai abrir concurso público e, caso não haja isso, os conselhos, isso é muito importante que seja dito, os conselhos, assim como a associação vai ser ouvida, vão participar da indicação do nome do secretário. Isso é muito importante, porque, assim, é claro que a função é do prefeito de nomear o secretário, mas a gente tem que ouvir o secretário escolhido pelos técnicos, pela ciência. Esse é o melhor caminho para a gente resolver nossos problemas. Tá bom? É isso. Obrigada. Agora, muito obrigada aos candidatos, né, que estão aqui explanando sobre as nossas perguntas. Vocês terão um breve momento para apresentar os pontos que julguem importante do seu plano de governo, que porventura ainda não tenham sido citados. Como as nossas perguntas foram muito técnicas, se vocês têm agora 7 minutos para poderem falar de outros assuntos que vocês acham pertinente que sejam divulgados, tá? Com relação ao plano de governo de vocês. Fiquem à vontade. Só um minuto aqui que eu me atrapalhei um pouco aqui com o cronômetro. Acho que está indo agora. Só um minutinho aqui que eu me atrapalhei um pouquinho com o cronômetro aqui, fiquei um pouco nervoso. Eu só gostaria de falar para o pessoal que está ouvindo a gente aí, tanto eu, o João, o Carlos, a Selene, a Cibele, o Ivan, todo mundo que faz parte do PSOL Atibaia, nós somos tão apaixonados por essa cidade e apaixonados pelo que a gente está fazendo, que a gente acaba falando dessa forma incisiva, né? Falando dessa forma contundente e tal, e até assusta alguém, né? Mas ninguém é bravo aqui não, tá, pessoal? Todo mundo aqui é de boa. A gente com certeza vai ter outras oportunidades aí para vocês conhecerem a gente pessoalmente. A gente não é um bicho papão e não morde não, tá? Bom, uma das coisas que a gente acho que não falou, acho não, é muito importante, Adriana, é que no governo do PSOL Atibaia nós vamos auditar todos os contratos da prefeitura, se for necessário, nos últimos 20 anos, se for necessário a gente faz auditoria internacional, chama a empresa internacional para poder fazer auditoria desses contratos, porque a gente precisa, Adriana, encontrar onde é que está o ralo da administração pública. Não é possível que uma cidade aí que está arrecadação aí perto dos 600 milhões de reais e faltar dinheiro para coisas básicas na cidade. Eu acho que tem muita gente aí que não sabe, né? A gente sabe, o pessoal de Atibaia sabe, porque nós participamos de todas as sabatinas. É muito chato na cidade de Atibaia
ficar se vangloriando de... Não estou falando que é uma obra feia, tá? Foi uma obra bonita. Você coloca, por exemplo, lá, Eu Amo Atibaia, perto do centro de convenções ali. Uma obra que custou R$100 mil, né? A prefeitura fica se vangloriando de uma coisa dessa e fica ligando para os coletivos, sabe? O pessoal da cultura aqui da cidade paga aí R$800 mil de cachê de um artista para a cidade, artista de fora, né? Que não é da cidade de Atibaia aqui, pagando R$800 mil de cachê e fica ligando para os coletivos para o pessoal se apresentar de graça, porque a prefeitura não tem dinheiro. Sabe, agora na pandemia, funcionário da área da saúde teve que comprar EPI do próprio bolso, porque a prefeitura alega que não tem dinheiro. Então, como é que tem muito dinheiro para um lado e não tem para o outro para questões básicas, né? A gente fica muito chato em ver coisas que não vem na mídia. Infelizmente, existe um péssimo... Eu sou jornalista e falo isso com tranquilidade total. Existe um péssimo serviço de jornalismo aqui na cidade de Atibaia, que não tem coragem de peitar essas coisas. Nós não temos uma Câmara de Vereadores que tem coragem de peitar essas coisas. Todo mundo sabe que o PSOL Atibaia é um partido com viés de esquerda, mas eu não tenho rabo preso com ninguém e não tenho medo de falar que falta, por exemplo, na atual Câmara Legislativa da cidade de Atibaia, um vereador como foi o Jorge Davi, que fez várias denúncias. Cadê os vereadores fazendo denúncias? Cadê os vereadores fiscalizando? Colocar os nossos projetos que estão em pauta, sabe? E a gente, na época da campanha agora, muita gente fica falando, né? Mas cadê seus projetos? Cadê os projetos? Cadê os projetos? Cadê o projeto? Gente, como é que você aplica projetos sem dinheiro? Então, a gente precisa fechar o ralo, né? Onde é que está escoando o dinheiro aí da prefeitura para poder implementar as coisas que a gente quer. Bom, posto essa sessão de desabafo, obrigado. O que a gente gostaria de colocar, só mais um pouquinho sobre meio ambiente, que o João falou aí, que eu acho que é importante falar. Eu moro dentro de uma reserva ambiental e olha o que é a dificuldade, Adriana, de você fazer coisas sem conhecimento técnico, né? Aqui embaixo, perto do Rio Atibaia, eu estou a 50 metros aqui da margem do Rio Atibaia, foi feito um reflorestamento aqui, que é incrível. Colocaram várias mudas de árvores amontoadas perto uma da outra, sem respeitar o crescimento da copa futuro da árvore, sem respeitar a concorrência por nutrientes, sem respeitar a concorrência por luz solar. Eu estou falando tudo isso porque eu acabei de fazer um curso da Embrapa sobre inserção de árvore em propriedade privada, e eu vi assim absurdo das coisas. Já tinha um conhecimento, né, que eu sempre fui ambientalista, mas através desse curso eu vi o absurdo que foi feito aqui. Como é que foi feito isso? A pessoa tem conhecimento técnico, será? Então, assim, gostaria muito que a associação de engenheiros, os agrônomos que fazem parte, viessem olhar aqui, viessem ver se isso aqui está correto. E o pior ainda, né, a seca toda que está tendo no Brasil, não é só na cidade de Atibaia, mas essa seca inteira, essa seca que está tendo, ninguém está irrigando as mudas, ninguém. Aí outro dia um funcionário veio aqui e jogou Roundup, um defensivo agrícola, matou a maioria das mudas, porque é lógico, chovendo, a árvore não vai consumir água, vai consumir veneno. A maioria das mudas já morreu. Então, onde é que está o apoio técnico? Será que a pessoa que fez isso é de conhecimento técnico? Os programas do PSOL Atibaia, um dos principais, né, que a gente fala, vou deixar um pouquinho para o João falar, mas a gente quer implantar moeda social na cidade, porque tem gente passando fome, tem gente precisando de remédio, e a Prefeitura de Atibaia precisa dar o apoio social para as pessoas. A gente é a favor da tarifa zero, a gente mostrou já em vários lugares, a gente pode conversar isso num outro momento, que é possível implantar a tarifa zero na cidade. A gente quer qualificar as empresas para que participem das concorrências públicas da cidade de Atibaia. Está faltando 2 minutos, então vou deixar para o João, porque é outro tema que terei que ter um dia inteiro para falar. Vai, João. Só dar uma pincelada assim, sobre as nossas principais bandeiras que a gente acha muito importante. A moeda social, ela vem para acabar com a miséria em Atibaia. Não é
Claro. As pessoas falam, mas aonde vocês vão tirar dinheiro com isso? Gente, quem paga 27 milhões por mês para uma empresa de ônibus que não presta serviço, isso é o de menos. Não vai gastar um quinto desse valor. Mas nem um quinto, de longe. As pessoas cozinhando um pedaço de lenha, então não tem o que comer, e a Atibaia não consegue fazer um mapeamento geográfico simples, não consegue fazer parcerias simples com igrejas mesmo, com pastores, com padres, com líderes espíritas, com as pessoas, líderes de bairro. A moeda social ela vai vir para acabar com a miséria extrema. As pessoas não podem dormir com fome, as crianças não podem não ter a garantia de um pão no dia seguinte. A gente está em plena pandemia. Depois, a gente tem a questão do tarifa zero. Muita gente fala, mas vocês não vão conseguir dinheiro para isso. Como não vamos conseguir dinheiro para isso? Se paga-se tanto para essa Sansetur, que a gente sabe de quem é. Eu não tenho problema nenhum em falar que é do Chedi, como sempre, para variar. Não se varia. Não se varia. É Chedi, é Santiago, é Montobani, sempre os mesmos. Isso tem que acabar de uma vez por todas. A gente não tem rabo preso. Então, a gente vai conseguir transferir essa verba, esses milhões de reais, para combater a extrema pobreza e fazer a autarquia pública de transporte público e implementar a tarifa zero na cidade de Atibaia. Muito obrigada pela explanação de vocês no nosso quinto tema aqui, a nossa última... Mentira, não é o quinto tema, foi o tempo de vocês para explanar um pouquinho sobre o plano de governo. Então, agora vamos verificar as nossas perguntas no chat de quem está aqui ao vivo. Estou me sentindo a Fátima Bernardes no Jornal Nacional, aqui fazendo uma entrevista com o candidato a prefeito. Gente, muito chique essa associação. Então, vamos lá. O Paulo Mamed perguntou como seria aplicado o IPTU verde ou sustentável no seu programa de governo, se vocês estão prevendo isso no programa de governo de vocês. Eu já vou ler todas, aí vocês já respondem tudo junto, tá? Porque até agora foi tudo 5 perguntas em uma mesmo, então vocês já estão acostumados. Como trazer transparência, esse aqui é do Júnior, tá? Como trazer transparência para a contratação das obras e fácil acesso para a população das contratações e fiscalização? Então, como que a população pode ajudar? Contratou ali uma calçada naquela praça e a calçada vai ter 10 centímetros de concreto, ela vai ter malha, ela não vai ter malha. Como que a população consegue ajudar o poder público a fiscalizar se as obras estão sendo executadas de forma adequada? Porque se a gente tem acesso à informação, a gente consegue falar, né? Tá certo, tá errado. Ajuda a prefeitura nessa questão. E a outra questão do Júnior aqui a grande maioria das praças e espaços públicos não dotam de urbanização adequada, equipamentos, etc. Como garantir espaços públicos adequados e utilizáveis? Então, a gente tem aí mais 7 minutos para a resposta dessas 3 perguntinhas, tá? Eu vou deixar a parte do IPTU verde para o João falar e quero me concentrar nessa parte de transparência e a contratação das obras e fiscalizações. Gostaria de falar que acho que eu já estou velhinho já, porque acho que eu já participei de muita coisa. Durante 2 anos eu fui jornalista de uma revista de licitações e concorrência na cidade de São Paulo, que me deu a oportunidade de participar de várias audiências de licitação. É interessante a gente ver quando o órgão público ele é sério. Eu já participei de muita audiência de licitação com o órgão público sério, que ele abre os envelopes na sua frente, abre o envelope de proposta técnica, o envelope de proposta comercial na sua frente, ele deixa o jornalista olhar, ele te liga, ele liga para você para falar, Sérgio, vai ter audiência hoje, quer participar, não quer? Era assim que o órgão público idôneo, estou falando no Brasil inteiro, tá? Não é da cidade de Atibaia, quando eu morava em São Paulo. Quando o órgão público ele é idôneo, é assim que ele faz, ele obedece à lei 866/93. O que não acontece, infelizmente, em alguns órgãos públicos, e eu também participei por isso, são aquelas licitações fechadas, né? Aquelas licitações que você sabe muito bem que é já de cartas marcadas, já sabe quem vai ganhar, quem está por dentro aí de vários escândalos que teve no Brasil, sabe do que eu estou falando. Um dos mais famosos aí, que me vem à mente agora, é o do trem-salão, do PSDB, do senhor Geraldo Alckmin. Sabe muito bem que com 8 meses de antecedência, o repórter da Folha tem que ganhar as obras do trecho do monotrilho, o trecho das obras de expansão do metrô. Isso é só um exemplo de irresponsabilidade. Então, para ter Júnior que perguntou, né?
Júlio, para ter transparência, Júnior, eu acredito que a gente tem que divulgar o máximo possível dentro do site da prefeitura, os vários órgãos de imprensa, quem está participando das licitações, quem participou. Uma coisa, um debate que está muito claro agora aí com a verba que veio do Covid, né, de quem pertence às empresas. Eu acho assim, crime, isso está na Constituição, também, acho que o seu João pode me corrigir, mas talvez está dentro, acho que na Lei 866, né? É um crime o cara que é comissionado da prefeitura ganha R$ 12.000 por mês e a prefeitura contrata a empresa dele para fazer fornecimento de equipamentos médicos para o Covid. Gente, pelo amor de Deus, meu, não é possível que a pessoa de Atibaia não está por dentro desse assunto e não se revolta com isso. Eu peço mais uma vez, tá, pessoal? Desculpa aí pela a minha empolgação, mas é que isso fica enforcado aqui que, sabe, dá vontade assim de esganar meu. Como é possível que a Câmara Municipal de Atibaia não se levante contra isso? Pelo amor de Deus, quem está vendo esse vídeo, quer chamar a gente nas redes sociais, pode chamar, a gente vai conversar numa boa. Não é possível que a pessoa ache isso tudo normal. A gente fala isso e a pessoa fica te olhando com uma cara de paisagem. E já vou adiantar, quem quiser assistir esse vídeo, que eu vou chamar a atenção de alguns candidatos no debate da Atibaia na quinta-feira. Pode preparar sua resposta. Você que estiver vendo esse vídeo, pode preparar sua resposta. Não é possível uma coisa dessa. Eu acho, Júnior, que a gente precisa deixar transparente, não só através nos canais digitais, né? Mas uma coisa, Júnior, que eu vejo pouco aqui na cidade de Atibaia. Quando você vê um canteiro de obras aqui sendo feito, sabe, não tem placa lá, como a gente vê, por exemplo, de grandes obras, né? De grandes obras você vê, né? Tá a placa lá de quem é a verba, da onde veio a verba, tal. Eu acho que poderia ser até mais esmiuçado nessa placa, né? Colocar as empresas que participaram, quando foi a licitação, colocar o link, entendeu? Link para o edital completo dessa licitação está aqui. Eu acho que isso é você agir com transparência. No governo do PSOL, a gente vai colocar o máximo possível de transparência. Tá. Só para, desculpa, João, a parte de praças e obras, Júnior, é importante falar que o PSOL Atibaia foi contactado por uma ativista, Cris Britt, se eu não me engano o nome dela, que é uma ativista para causas de PCP na cidade aqui de Atibaia. Ela ficou muito contente porque o PSOL Atibaia é um dos únicos, se não única candidatura aqui da cidade que previu a inclusão social do pessoal PCP em obras de praças e obras públicas, né? Mas destacando principalmente aí praças. Você não tem um olhar pelo pessoal que é PCP. Inclusive, essa pessoa procurou os vereadores aqui da cidade de Atibaia e não obteve a atenção devida. Desculpa, João, eu me empolguei, cara. Tem um tempinho ainda? Não, vai. Tem 2 minutos. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Falando sobre PTU verde, como seria a aplicação disso. É o seguinte, a gente sabe que no consumo de água, quem consome mais água são as empresas, obviamente. A gente não pode afastar as empresas daqui porque a gente quer os empregos que elas fornecem. Então, assim, o que a gente pensa é o seguinte, fortalecer, principalmente aí, novamente, com apoio de engenheiros, com apoio de agrônomos, a reutilização da água. Muita água não precisa ser potável para ser indústria. A água potável acaba sendo captada. É o que eu disse anteriormente. CNPJ não sofre a 9.504 de 97. Ou seja, não tem pena de detenção para uma empresa. Ninguém pode prender uma empresa. Vai se pagar a multa e a multa é imensa. Então não adianta. A gente tem que incentivar, sim, o IPTU mais barato para as empresas, e não só o IPTU, outros impostos, incentivos fiscais de toda a ordem para as empresas que sejam amigas, parceiras do meio ambiente. Inclusive, há um estudo em São Paulo que fala que se 5% de todo imóvel em São Paulo tivesse uma área verde para escoamento de água, uma área que não fosse acimentada, São Paulo jamais teria enchentes. Atibaia está começando a impermeabilizar todo o seu meio ambiente e vai acontecer tragédias erradas. Parece que vocês sabem disso porque vocês são técnicos, mas parece que as pessoas querem mostrar para o povo que está assaltando. Olha, sua rua está assaltada.
né? Então, assim, só para encerrar mesmo, assim, a gente vai dar incentivo para as empresas que querem ajudar o meio ambiente de Atibaia, porque a recuperação ambiental, ela não vem com a fiscalização arrecadatória, com multa. A recuperação ambiental vem com projeto, com engenheiro agrônomo, tanto da prefeitura, da iniciativa privada, das associações, dos engenheiros civis, das obras bem feitas, dos esgotos, enfim. Precisa de um plano estrutural separados, a gente não vai chegar no caminho. Muito obrigado. Muito obrigada, candidatos, pelas explanações de todas as nossas perguntas, pelas respostas aos nossos participantes ao vivo. Muito importante, né, essa interação com todo mundo. Agora eu vou apresentar para vocês a associação, para vocês entenderem um pouquinho mais da associação e falar sobre dois movimentos em que a gente já está desenvolvendo junto à prefeitura. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região, entidade de utilidade pública sem fins lucrativos, foi fundada em 1984, com o intuito de congregar profissionais e estudantes da área tecnológica de Atibaia e Região e criar uma instituição que representasse o interesse dos mesmos. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, desde sua fundação, vem atuando de forma concreta, visando a defesa dos interesses dos seus associados e a valorização profissional. Por isso que as nossas perguntas foram tão técnicas, porque são diretamente voltadas ao nosso público, tá? Nós temos duas ações que nós desenvolvemos junto à prefeitura, gostaria de participar vocês, elas já estão protocoladas na prefeitura, talvez a gente até tenha uma resposta esse ano ainda, mas caso fique para 2021, e no caso de vocês serem eleitos, a gente já quer adiantar o assunto com vocês. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos protocolou junto à Prefeitura uma sugestão de lei que cria o Programa Municipal de Assistência Técnica Pública e Gratuita para Habitação de Interesse Social. Esta lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Abrange desde o projeto, acompanhamento e execução da obra até a cobertura por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, necessários para edificação. Pode ser em caso de reforma ou ampliação, se tiver um idoso ou uma pessoa com deficiência que precise de alguma instalação adequada, também pode ser utilizado, tá? O pagamento dos profissionais é realizado através de uma verba que é enviada diretamente pelo governo federal. Então, se a Atibaia aprovar essa legislação que a gente sugeriu, ela faz um link com uma outra legislação que já existe do governo federal, que já tem um fundo específico para essa situação, tá? E além disso, nós protocolamos uma outra sugestão de legislação relacionada à inspeção predial, uma vez que algumas atividades comerciais não têm exigência de documentação da edificação para funcionamento do comércio. Então, o comércio tem um alvará de utilização, ele tem um alvará de funcionamento, mas o prédio em si não teve nenhum tipo de vistoria. Então, a gente sugeriu, o que a gente sabe que que nesse quesito as vidas correm risco, né? Porque uma sanca de gesso caindo, uma marquise, uma falta de manutenção, uma execução inadequada, a gente acaba colocando mais pessoas em risco. Então, essas são as nossas duas propostas que estão na prefeitura. Talvez a gente até tenha uma resposta aí até o final deste ano, mas a gente queria participar vocês dessas ações para que vocês, né, saibam o que a associação tem feito para o bem de Atibaia. Porque a gente entende que o objetivo de todos os candidatos a prefeito e da associação é uma Atibaia melhor, né? Teoricamente. Então, assim, a gente trabalha junto, a gente sempre vai estar disponível para trabalhar junto com a prefeitura para que a gente tenha uma cidade melhor, tá? E vocês gostariam de fazer alguma consideração sobre a nossa apresentação, sobre os nossos projetos? Nossa, sim. Quanto tempo a gente vai ter? Sem microfone, sem áudio. Sumiu o microfone aí, Adriana. Adriana? Será que ela saiu? Não, tá. Eu fechei o microfone.
Ah, Ah, certo. tá. Então, esse final a gente tem mais 5 minutos, como eu já falei um pouquinho, deixa 3 minutos para vocês, tá bom? Tá bom, legal. Eu vou deixar para o João falar sobre a segunda proposta. A primeira, duas, né? Eu achei fantástico, mas essa primeira aqui, ela está totalmente de acordo com o que a gente quer, Adriana, para a população. Acho que o João até falou um pouco aí no início do nosso bate-papo sobre a necessidade de ter apoio para as pessoas carentes, né? Para terem reformas, edificações. Eu acho assim uma coisa fantástica, é impressionante que existe verba do governo federal, ou seja, o prefeitura não precisa arcar com o profissional e eu assim estou curioso para saber quando é que vocês apresentaram isso, por que isso não foi aprovado ainda, né? É muito curioso. Se vocês quiserem, já estou falando aqui em nome do PSOL, né? Já adiantando, assim como a gente assinou, Adriana, termos de compromisso com outras categorias, assinamos com o SINDAI, assinamos com o pessoal do Sindicato dos Servidores, fizemos formalmente, não assinamos documento, mas fizemos formalmente com o pessoal da cultura, com o primeiro banco de leite materno que vai ter aqui na cidade de Atibaia, que vai atender 11 municípios. Se a associação quiser, eu não sei se os outros candidatos ofereceram isso, mas o PSOL Atibaia assina com um termo de compromisso para que essas leis que vocês colocarem, a gente siga adiante, sim, para que elas sejam aprovadas e na cidade de Atibaia, no governo do PSOL, tá? Se não for o governo do PSOL, fique tranquilo que a gente vai ficar brigando com vocês aí durante os próximos 4 anos para que elas sejam aprovadas, né? É uma lei assim de extrema importância, essa que eu quero me dedicar essa primeira aqui, e como ela está conectada, né, Adriana, com várias outras coisas, né? Parece que as pessoas elas não conseguem enxergar o tamanho da importância de ter um apoio ali de um arquiteto urbanista, de ter um engenheiro civil. Não é só, você falou a questão da segurança, né, Adriana? Lógico, essa é a primeira coisa que precisa ter em mente, né? Então, a segurança das pessoas, mas o tamanho da importância de um apoio desse para a população, ela está conectada a outras áreas, né? Área do turismo, área da educação, área de meio ambiente. João, fala um pouquinho aí para não comer muito tempo. Então, só para terminar, assim, eu juro que eu não li, viu? Isso que vocês protocolaram na prefeitura. Porque parece que eu vim aqui tendo ciência do que vocês protocolaram. É inacreditável, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que tenha engenheiro agrônomo, a gente quer que tenha engenheiro civil, a gente quer que tenha engenheiro arquiteto auxiliando as populações que não têm dinheiro para fazer isso. Às vezes constroem casas sem regularização nenhuma e na hora de regularizar não consegue fazer a regularização fundiária. O novo texto, essa baboseira que foi escrita aqui como novo plano diretor, a gente sabe que na prática não vai funcionar. Porque o outro já falava em regularização fundiária, desde 2005, quando começou a se escrever, falava em regularização fundiária. Chega 2019 que eles regularizam a IPTU. Um monte de gente está recebendo autos de demolição de obra que não oferece risco algum. Não. Por quê? Por falta de arquiteto, por falta de engenheiro, por falta de funcionário público. E se a gente tem uma verba do governo federal, vai ficar muito fácil ser implantado. Assim, as pessoas não fazem por mera preguiça, e houve sim prevaricação dos vereadores em não ver os crimes de impropriedade administrativa. Me desculpem os próximos, eu falo na cara deles sem o menor problema. Eu falo com essa paixão porque eu amo essa cidade, tá? Me desculpem o teor passional do que eu falo, mas é que, assim, a paixão fala mais alto às vezes do que a simples frieza no trato dos assuntos relevantes. Obrigado. Muito obrigada, doutor João. Muito obrigada, Sérgio Vieira. Quero agradecer mais uma vez, em nome da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região, a presença dos candidatos. E saibam que sempre estaremos apoiando o prefeito eleito da cidade para que juntos possamos construir uma Atibaia melhor, que é o objetivo da associação. Independente de quem esteja na prefeitura, nós sempre seremos parceiros para auxiliar no que for possível para que a Atibaia tenha um desenvolvimento mais adequado. Vocês querem fazer um encerramento rapidinho? Uma finalização? Eu já estou agradecendo, já estou finalizando. Não, agradeço bastante, eu queria falar voto 50, voto PSOL. E, não,
O que eu gostaria de colocar, Adriana, é se você, assim que você puder, mandar para a gente, né, através do algum link e tal, assim que tiver no ar essa sabatina, a gente gostaria muito de colocar na página do PSOL, porque, de novo, foi uma sabatina assim, muito enriquecedora, totalmente pautada em questões técnicas, e eu vou guardar para a eternidade esse momento aqui com vocês. Eu estou assim, bastante emotivo e só tenho a agradecer à Associação de Engenheiros. Obrigado a todos os engenheiros que estão assistindo e aqueles que vão assistir esse vídeo. Muito obrigada, Sérgio Vieira. Doutor João, gostaria de fazer um encerramento? Gostaria de agradecer muito a você, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a associação como um todo. Vocês são muito importantes como entes da sociedade civil organizada. Vocês são fundamentais para a construção dessa cidade. Independente do resultado final dessas eleições, a gente vai caminhar lutando na militância, porque o pessoal é um partido de militância. Então, assim, quanto mais pareceres técnicos vocês nos ensinam a cada reunião, eu quero agradecer demais por esse momento tão especial, assim, dessa primeira candidatura de esquerda da história de Atibaia. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, Sérgio Vieira, PSOL, Dr. João Vice. Com relação a quando isso vai estar no ar, eu não sei, porque eu não sei fazer isso, então eu vou ter que mandar para o pessoal do TI para eles colocarem no ar. Mas assim que o pessoal subir, a gente informa vocês, manda o link, tá? Para que vocês possam, inclusive os nossos associados possam assistir e as pessoas de fora que tiverem interesse também podem assistir. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada para quem está ao vivo, pessoal que veio aqui ficar comigo, obrigada. E 4 horas tem outra, tá, gente? Então, um abraço. Obrigado. Beleza, tchau, tchau. Tchau.